Oi, pessoal! Tem uma pergunta que as pessoas geralmente me fazem, principalmente as crianças quando eu visito escolas e também alguns leitores, que é como você se tornou escritora? Alguns amigos meus mais próximos também costumam perguntar, né? Porque sabiam que eu tenho a minha formação e que trabalhei muitos anos em escolas, né? Sou professora por formação, pedagoga e também fiz faculdade de letras, então lecionei alguns anos, mas de repente as pessoas viram que eu estava apenas trabalhando com livros e surgiu então essa curiosidade, qual foi esse caminho que você traçou, né, que muitas pessoas não sabiam que eu escrevia, até me tornar uma escritora. Hoje, unicamente a minha profissão, eu apenas me dedico a isso, integralmente, vamos dizer assim, né, mas não tenho outra função paralela, não leciono mais. Bom, tudo começou há muito tempo atrás, parece uma música, né? Bom, mas começou há muito tempo atrás, quando eu era uma garota de 12 anos e que adorava ler. Então eu sempre falo que tudo começa por aí, né? Não tem como existir um escritor que não tenha sido ou que não seja um leitor. Então eu sempre gostei muito de ler. Quando eu tinha 12 anos eu comecei a escrever meus próprios textos. Na verdade eram poeminhas curtos, né, que eu gostava de escrever no meu caderno, não mostrava pra ninguém, porém isso foi se tornando um desejo, uma necessidade, né, cada vez maior de me expressar através dos meus textos e comecei a criar contos, histórias um pouco maiores, até ter a ideia de escrever o meu primeiro romance, que foi Lágrimas de Outono. Porém, isso que eu estou falando, né, foi um longo trajeto dos meus 12 anos até meus 20 e tantos anos. Eu já tinha me formado na faculdade em pedagogia, já havia iniciado no meu curso de letras, quando surgiu então uma oportunidade de participar de um edital de lei de incentivo à cultura do município de Itajaí, e eu me inscrevi com os meus poemas. Escrevi meu livro intitulado Amar Itajaí. Eram todos poemas inspirados e dedicados ao mar, né? Porque a cidade onde eu não nasci, mas cresci é Itajaí, e é uma cidade marítima, portuária. Então eu sempre gostei muito de ir à praia, né? Desse cenário que nós temos no litoral catarinense. Então eu escrevi esses poemas dedicados ao mar e eles foram escolhidos, né, por esse edital. E eu passei a trabalhar com esses livros em escolas municipais do município de Itajaí e região. Bom, começou assim. Depois disso, eu descobri que poderia divulgar os meus textos. Já vinha divulgando alguns poemas na internet, né, em sites, enfim. Mas aí descobri o Wattpad, que é um site onde você pode colocar capítulos do seu livro, as pessoas acompanham. Então eu colocava um capítulo por semana, como se fosse uma novela, né? E os leitores acompanhavam, podiam comentar. E nessa época, foi em 2015, eu comecei a publicar então O Bosque de Faias, um capítulo por semana no Wattpad, e de repente tinha aí muita gente acompanhando, né? O livro estava com mais de 10 mil leituras na época, e eu vi que as pessoas estavam gostando, recebia muitas mensagens do pessoal pedindo para continuar. Então foi dali que eu comecei a ter um impulso maior, uma vontade de publicar os meus livros. Algumas editoras viram o meu trabalho no Wattpad e eu recebi a minha primeira proposta de publicação, que nem foi para o Bosque de Faias, foi para Lágrimas de Outono. Então, por isso, eu publiquei primeiro Lágrimas de Outono. Então, Lágrimas de Outono se tornou o meu segundo livro publicado. Não, calma. Na verdade, foi o meu terceiro, mas de romance foi o meu segundo. Depois disso, eu comecei a participar de bienais. Então, o autor vai para a Bienal, não tem condições, gente. Se você nunca foi na Bienal, vá na Bienal como autor, como leitor, mas participe porque é uma feira, para quem gosta de ler, é maravilhosa. Vamos lá. Me tornar escritora foi um processo natural depois disso, né? Eu coloquei os meus livros na internet, coloquei na Amazon, tinha no Wattpad, tinha na Amazon, tinha livro físico, participava de feiras, de bienais, fiz lançamento e as coisas começaram a dar certo, começaram a acontecer e eu me dediquei cada vez mais a isso. Passei muitas horas do meu dia escrevendo, horas da minha noite escrevendo, revisando, tendo o máximo de cuidado com esses textos, né? Porque eu sabia que a partir do momento que eu disponibilizasse eles em plataforma como na Amazon, né, que é o próprio autor que cuida de todo o processo, porque editoras nós temos
profissionais que trabalham na editora e que cuidam de tudo isso, né? Revisão, preparação de texto, diagramação, capa, enfim. E na Amazon, o próprio autor, né, ele participa e trabalha fazendo todos esses processos, não sozinho, mas contratando, né, o capista, o revisor, enfim. Foi muito aprendizado, né? A gente no começo não sabe muita coisa, tá meio perdido, mas aos poucos vai aprendendo, vai errando cada vez menos. E isso faz parte do crescimento, né? E faz parte da trajetória que a gente, como autor nacional, vai traçando. Então, essa é mais ou menos a história de como me tornei escritora. Não foi fácil, porém, é algo que me dá muito prazer, muita alegria e que eu não pretendo desistir, né? Já passei por situações em que precisei decidir, né, entre continuar na minha carreira como professora ou iniciar a minha carreira como escritora e, entre aspas, né, largar a outra profissão. A gente não fala, quem é professor nunca deixa de ser professor, né? Mas hoje eu me dedico apenas à minha carreira como escritora porque, né, sou mãe, não tenho tanto tempo assim para me dedicar a duas profissões, não seria fácil conciliar as duas coisas. Enquanto eu estivesse lecionando, eu não iria conseguir me dedicar como eu me dedico hoje à escrita. Então, algumas vezes a gente precisa abrir mão de algo para agarrar outra com mais força, né? Então, é assim que eu considero como eu considero a escolha que eu fiz.